Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a hierarquia dos Piratas Fera. Pois é, vamos falar da galera que tá abaixo do Kaido, beleza? A gente já sabe que o Kaido é o líder, obviamente, e eu quero trazer esse vídeo aqui especificamente porque eu tô pra gravar mais um vídeo aí daquele resumão de animes especial One Piece, vamos falar do arco de Wano, né? E pra isso é importante ter uma noção de onde se encaixa alguns personagens no bando do Kaido, né? Então eu queria fazer esse vídeo aqui com a hierarquia, ou parte pelo menos da hierarquia do bando do Kaido, que é pra gente ter uma ideia do que eu vou falar mais pra frente, e também para não ter que falar no meio do resumão, porque senão é informação demais, é too much, vai agregar muito, vai deixar o vídeo muito giga, tá ligado? Muito grande, desnecessariamente grande, e já vai ser um projeto meio exaustivo por si só. Então quero dar essa separada aqui, beleza? Então vamos lá, lembrando, quem quiser e quem puder, por favor, dá uma moral aí pro canal, seja vendo a AdSense, seja através aí do Valeu, ou através do Pix também, beleza? Que tá na descrição. Temos também aí as afiliações, como a Rox Energy, através do cupom NERDMETAL-15, para usar lá no site dos caras, e temos também aí a Shopee, beleza? Com links na descrição, onde se você comprar pelo link você acaba ajudando o canal. E vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre os Marys, beleza? O que acontece? Os Marys, eles são uma unidade separada da hierarquia. Eu vou começar falando inclusive de quem não está exatamente dentro da hierarquia característica da hierarquia normal ali dos Piratas Fera, beleza? Que são, no caso aqui, as Marias. As Marias, eles são ali humanos barra animais que foram modificados ciberneticamente, e eles ganham ali alguns aprimoramentos cibernéticos que permitem que eles se comuniquem entre si, né? E isso faz com que eles consigam passar informação para toda a Onigashima rapidamente, né? O que está acontecendo em um lugar rapidamente pode ser transmitido para toda a Onigashima. Então é meio assim, no caso de uma invasão, por exemplo, eles conseguem ver, né, o que está rolando ali em certo local e transmitir imediatamente, né? Para pedir reforços para uma determinada área, por exemplo, né? Eles podem acabar fazendo isso. Vale citar aqui algumas coisas interessantes aqui, como por exemplo, os Marys, eles são divididos entre humanos e animais. Os animais, eles só têm uma função, que é ver, né? Eles são posicionados, inclusive, em algumas regiões altas em relação às salas e corredores onde eles ficam. Tipo, por exemplo, as vigas, por exemplo, do teto ali de algum lugar, por exemplo. Eles ficam em áreas bem escondidas e de difícil acesso, né? Que é justamente para ninguém conseguir ver eles ou conseguir diretamente afetar eles de alguma forma, né? E atrapalhar a comunicação. Algumas outras funções, além de ver, né, as pessoas ali e poderem mandar sinal para os outros, né? Eles conseguem também ali ter uma espécie de modo de amplificador de som, onde eles conseguem ali transmitir a sua voz e o que tá em alto e bom som para todo mundo, né? E na verdade tudo que eles estão ouvindo acaba que é transmitido diretamente para todo o Onigashima, né? E alguns deles também tem um modo meio que de mira, vamos dizer assim, né? Eles têm ali um modo que eles conseguem focar em pessoas, né? No meio de multidões e tal, isso é bastante interessante. Vale citar que esse nome Maria, né? Marys, né? Na verdade tem a ver com o nome deles em japonês, né? Que é Meari, né? Que seria ali algo como... soa como Maria para os japoneses, né? Como se fosse uma versão romantizada do nome Maria, né? Mas significa, na verdade, ter olhos, que tem a ver com a função deles, né? De observar atentamente e transmitir as informações ali uns para os outros, né? Por todo Onigashima. E além disso, eles não são exatamente parte de uma hierarquia específica do bando, né? Do Kaido. Mas um deles, que é a Bao Huang, ela é uma Gifter, ela tem a Akuma no Mi do esquilo voador, né? E ela é uma Chinushi, né? Eu não sei se tá certa a nomenclatura aqui exata, não sei como é que fala exatamente esse nome, mas ela seria uma Chinushi. E basicamente ela é ali teoricamente ela é a que tem ali a única que realmente tem uma hierarquia válida, entre os Marys ali, tá? Aí a gente tem aqui também uma outra galera que são os Numbers, tá?
os Numbers, eles são ali uma espécie de arma viva, né? Então eles não valem como um grupo, né? Como uma casta exatamente do bando dos Piratas Feras, já que eles são considerados armas e não pessoas, né? Eles são literalmente tratados dessa forma. E o que acontece? Os Numbers, eles são ali experimentos lá do Caesar Clown, né? E eles foram comprados pelo Kaido, né? Eles são a única parte ali do bando que não foi recrutada exatamente, né, de alguma forma. Eles foram só comprados mesmo, adquiridos, como objetos mesmo, já que eles são tratados como armas vivas, né, como armas apenas. Então, eles fazem parte do bando do Kaido não como pessoas, né, mas como coisas mesmo. Inclusive eles têm, fisicamente, né, eles são ali algo mais ogrão, né, tem algo mais a ver ali com a proposta do bando do Kaido, né, de serem ogros mesmo. E eles são ali uma tentativa de fazer gigantes, né, artificiais ali, só que eles ficaram meio bizarrões, né, eles parecem mais o Wars ali, né, eles estão mais perto do Wars de alguma forma, só que bem bugado e bem menores, eles são muito menores do que o Wars, ou até mesmo alguns gigantes aí normais de One Piece, né, alguns deles não são tão altos assim. Mas eles são bem fortes, tá? Eles são bem mais fortes do que os Minions normais ali do bando dos Piratas Fera, com certeza, tá? Então eles fazem uma baita diferença no meio da luta porque eles arregaçam uma área gigantesca, né? É bem interessante. Vale citar também que eles, embora não sejam exatamente parte de alguma hierarquia, né? Em algum momento eles acabaram se tornando subordinados ali do Apu, de alguma forma, né? E o Apu em algum momento comandou essa galera. E é importante citar o Apu aqui também, porque o Apu é um outro personagem que ele não faz parte exatamente também da hierarquia do Kaido, tá? Ele é um informante dos Piratas Fera, na verdade, e ele não faz parte de nenhuma área, né, da hierarquia ali do bando, tá? Mas ele ganha em algum momento autorização para comandar esses Numbers, né? E ele chega a fazer expedições, inclusive, com eles, que é uma coisa que não é todo mundo do bando que pode fazer, tá? São pessoas em áreas mais específicas que podem tomar esse tipo de iniciativa. E apesar dele não ter exatamente uma nomenclatura, né, na pirâmide ali, ele é um cara que tem uma baita influência, né? Já que ele consegue mandar, né, nos Numbers que são extremamente poderosos, né? Bem louco. E aí a gente entra aqui então na hierarquia de fato, né, que são os Whiters. Vamos começar pela base da pirâmide aqui. Os Whiters, que numa tradução meio grosseira aqui seriam como garçons, né, eles têm esses nomes aí, por quê? Porque eles são ali soldados, assim, mais ralé possível, né, e eles estão esperando, né, para servirem depois de comerem as Smiles, né, que o Kaido tava recebendo lá do Flamingo e tal. Então eles têm essa parada, por isso daí o nome garçons, né? Seria mais ou menos dessa ideia. Eles estão esperando pra servir ali com as Smile, basicamente, né? Eles não são muito fortes, não tem muito o que falar sobre eles, eles não têm nenhum grande destaque, eles são extremamente fracos. Inclusive, vários deles caem ali para o Hack do Rei, né? Em área. Quando você emana aquela onda de choque, os caras são afetados facilmente. Então eles são bem fraquinhos no geral, tá? Bem fracos mesmo. Não tem muito o que falar aqui. Vale citar que a gente não tem uma noção muito clara de quantos Whiters existem no bando do Kaido, mas da galera que virou a casaca lá em Onigashima, né, durante a invasão, tinham 4.000, mas se levar em conta que alguns morreram e tal, né, foram derrotados conforme a guerra se estendeu, né, deve ser bem mais o número aí. O número deles, tá? O número de pessoas aí era consideravelmente maior também. Aí a gente vai aqui para os Pleasures, que podem ser traduzidos como prazeres aqui também de um jeito meio errôneo, né? Que são quem? São pessoas que passaram pelo peneiraço aí, né, de comer as Smile, só que eles perderam. Eles não conseguiram se tornar ali Gifters, né? Que seria o próximo alvo da lista. Eles acabaram ali ganhando aquela característica de ficar sempre sorridente, né, aquele efeito colateral, e também tem o efeito colateral da Smile, de que eles ainda são vulneráveis às fraquezas de Akuma no Mi, tá? Então tem esse problema também. Então assim, os caras só se ferraram, basicamente, né? Eles são ali os Whiters que deram errado, por assim dizer. Mas ainda assim, eles estão acima, né, na hierarquia, porque eles passaram pelo processo, né? Pelo menos ali pra subir na pirâmide. Vale citar que
a porcentagem de sucesso em média das Smile, né, é de 10%. Então, para cada 10 pessoas que comem uma Smile, 9, né, não conseguem fazer nada, nada acontece feijoada, né? E assim, se você levar em conta que existem ali 500 gifters, se eu não me engano, mais ou menos aí, então, numa média, arredondando, você teria aí 4.500 pessoas aí nos pleasures, né? Pois é um número bem considerável aí de pessoas, né, cara? E, tipo, essa galera meio que não serve pra muita coisa, né? Eles são minions um pouco acima ali na pirâmide, é basicamente isso. Inclusive, eles são tão descartáveis, né, que eles acabam ali sendo literalmente descartados pelo Queen, né? Já que ele não liga nem um pouco pra essa galera aí dos Whiters e também dos Whiters e os Pleasures, né? Até porque, vale citar aqui no caso aqui dessa galera, o sistema lá de Smile, né, foi desbaratado, né, pela galera lá do LoL e do Ruffy. Então acontece que não tem mais como, né? Não tem como ter mais Pleasures e nem Whiters, né? E também não pode existir mais os Gifters, né? Que são aí os próximos da lista. Os Gifters, eles são a galera que passou pelo peneiraço aí das Smile e deu certo, né? Eles acabaram ganhando características ali de animais, do tipo Zoan. Só que o louco dessa história é que eles são, tipo, totalmente deformados. O efeito colateral das Smile, na verdade, é que eles acabam sendo muito distorcidos, né? Eles não são exatamente... eles não são pessoas que podem virar bicho. Eles são pessoas bicho, tá ligado? E quando eu digo pessoas bicho, é literalmente... Esse é a nomenclatura correta. Porque eles não estão nem na forma híbrida de Zoan, tá ligado? E a parte animal, dependendo do usuário, tem vontade própria. Então, tipo, você tem um cara que come uma Akuma no Mi e, sei lá, nasce nele uma cabeça de leão. A cabeça de leão tem vontade própria, tá ligado? É nesse nível de bizarrice. Bem louco, bem louco. Alguns deles até tem ali algumas funções interessantes e tal, mas eles não são assim... A maioria, né, não é tão poderoso assim, tá? Eles não são tão fortes assim. Tem um ou outro que consegue subir na hierarquia aqui, ainda entre os Piratasfera aqui, mas nada demais, tá bom? E assim, você deve estar se perguntando, né, se essas partes animais deles são úteis, fazem a diferença, né, em combate. Então, e sim, eles são mais fortes do que a média dos Piratasfera, né? Então você tem ali os Pleasures e os Whiters, né, eles não servem pra nada praticamente quando bate de frente aqui com o Gifter, né? Os Gifters são muito mais fortes do que a galera abaixo deles, tá? Eles têm os pontos positivos, vamos dizer assim, de ser um Zoan, mas ser um Zoan puro ainda é melhor, porque você pode voltar ao normal, você tem algumas capacidades às vezes que da criatura, né, do animal ali, que talvez o Gifter não emane, por exemplo. Então tem esse ponto também, né? Você fica menos deformado e você pode usar melhor, né, os poderes ali de animais que vêm com a fruta Zoan original, né? Então é bem melhor, com certeza, tá? Mas tem um ponto fraco nesses Gifters que eu chamo a atenção, né? Porque o que acontece? Eles comeram uma Akuma no Mi, né? Eles comeram ali uma Akuma no Mi artificial. E teoricamente, a galera do tipo Zoan não pode ser afetado pelos poderes da Otama. Só que acaba acontecendo que a Akuma no Mi dela funciona com os Gifters, né? Porque as partes animais deles meio que tem alguma propriedade própria, tem uma independência, né? E aí então a Akuma no Mi da Otama acaba influenciando, né, os Gifters, e ela pode domesticar os caras, o que é bizarro, tá ligado? E isso fez muita diferença, inclusive, lá lá em Onigashima, né, quando teve a invasão e tal. Vale estar também aqui pra finalizar que o Kaido, ele gosta bastante dos Gifters, né? Ele tem um certo apreço, né, pelos Gifters, ao contrário de quem tá abaixo deles. Principalmente porque os Gifters, eles são ali meio que parte do objetivo do Kaido de formar uma tripulação só com gente animalesca, né? Só com usuários do tipo Zoan, né? É uma Zoan da Deep Web?
mas funciona. No fim do dia, faz o serviço, né? É o que tem pra hoje, vamos dizer assim, né? Bom, depois a gente tem aqui então os Shinushi, né? Eles que são aí os headliners ou as atrações, né? Eles já são mais relevantes e eles são formados quase que majoritariamente por gifters de elite, mas não só gifters, ok? Tá? Porque não é necessário você ser um gifter para poder estar como parte aqui da hierarquia de Shinushi, tá? Um bom exemplo disso é o próprio Basil Hawkins, né? Que ele é um Shinushi, né? Então, quando começa lá a história de Wano e tal, a gente vê que o Basil Hawkins, quando ele tá lá perseguindo o Ruffy e o Zoro, ele é um Shinushi, ele já tá, ele tipo não é um animal exatamente ali nesse sentido, né? Então, assim, tem esse ponto aí também. O X-Drake também, se eu não me engano, passou por essa parte aí da hierarquia também e subiu a Tobiropo, que é o próximo da lista, tá? Essa galera aqui, né, os Shinushis, eles se destacam porque eles recebem funções especiais que a maioria não recebe, tá? Eles têm um ponto mais importante na hierarquia, eles são realmente importantes de várias maneiras, inclusive, né? Por exemplo, alguns deles tomam conta de regiões, como é o caso do Holden, que ele que toma conta lá da região onde o Ruffy acaba puxando briga depois lá, durante o arco de Wano. A gente tem o Babanuki, que tomava conta lá de Udon, né? Ele era ali meio que o diretor da prisão de Udon, né? Apesar do território ali ser do Queen. Então, assim, é uma galera que recebe umas funções bem interessantes. E alguns, inclusive, até mesmo conseguem ali receber embarcações próprias, que é uma coisa já de quem já é mais bolado, né? Como é, por exemplo, o caso da Speed. No caso da Speed tem uma pegadinha, porque a Speed ela trabalha, né, no bando do Kaido com uma função bem específica de carregar mantimentos, né? Ela é literalmente um animal de carga, né? Então, ela ter uma embarcação faz sentido, né? Porque ela transporta alimentos e recursos e tal. Então é legal que ela tenha, é bom pra ela que ela tenha esse negócio aí. Mas não é normal, ok? Não é normal os Shinushis terem esse tipo de privilégio, vamos dizer assim, beleza? Depois a gente vai aqui para os Tobiropos. E aí a gente já entra num negócio realmente bolado. Aqui já é um ponto realmente bem relevante, tá? Eles são aí eles estão um pouquinho abaixo, né, do Kaido, né? Eles só estão abaixo aí dos astros principais, os All Stars. E Tobiropo significa literalmente os 6 companheiros voadores, alguma coisa assim. Os 6, tipo assim, pessoas muito específicas, né? São 6 pessoas específicas que eram da classe Shinushi em algum momento. E eles subiram, né? Eles estão acima do Shinushi, mas estão abaixo dos All Stars, né? E é um grupo bem específico, porque só pode ter 6 a princípio, né? E toda essa galera aí chama atenção, porque são figuras muito poderosas, né? Que é no caso aqui, a dupla, né? Peijuan e Uchi, que são irmãos ali. O Rusru, que inclusive já serviu o governo mundial. A Black Maria, que é uma mulher gigantesca, né? Acho que se eu não me engano, ela é maior que o Kaido em tamanho, se eu não estou enganado. Tem o Sasaki também. E tem o X-Drake também, né? Que ele fazia parte da SWORD, inclusive, né? E os Tobiropos, eles têm algumas paradas muito legais aqui pra se comentar entre eles. Como, por exemplo, eles não têm Smile. Ninguém ali tem uma Smile, tá ligado? Apesar de que a Black Maria parece que tem, né? Porque ela é uma meia-aranha. Mas no caso dela, ela fez modificação corporal, tá? Ela tomou umas drogas diferenciadas, vamos dizer assim, que fizeram com que a transformação dela, em vez dela ficar numa forma híbrida padrão de Zoan, ela acaba ficando com a criaturinha ali, né? Embaixo dela, né? E ela fica da cintura pra cima na forma humanoide e tal. É bem específico o caso da Black Maria, mas ela não é uma Smile, tá? Ela, só deixando bem claro, ela não é uma Smile. Inclusive, vamos falar aqui rapidinho sobre a forma de cada um, né? O Peijuan, ele é um espinossauro. A Uchi é um paquicelafosauro. Nossa senhora, que nome difícil. O Rusru é um tigre dente de sabre. A Black Maria é uma aranha que tem um nome inclusive diferenciado, porque é um nome científico, né, da aranha, que é a Rosamigale Grauvogelli, acho que é assim que chama. Tem o Sasaki, que ele tem um Triceratops, e o X-Drake, né, que ele tem aqui
o Akuma no Mi do Alossauro, né? Todos eles são zoões antigas, inclusive, vale citar, né? Pois é. Vale citar também que essa galera, eles, na hierarquia, né? Eles recebem funções um pouco mais específicas, vamos dizer assim, né? Funções mais importantes, geralmente de lidar com inimigos diretamente, né? Barra pesada e tal, gente mais bolada, né? E, inclusive, alguns deles, eles não seguem exatamente as ordens dos All-Stars que estão acima deles. Existe uma espécie de rixa com o pessoal que está acima deles na hierarquia. Isso porque os All-Stars, eles têm uma pegadinha na hierarquia deles, porque se eles caírem de alguma forma, sejam porque morreram ou porque foram destituídos, os próximos da fila são os Tobiropos. E isso faz com que eles queiram, na verdade, a vaga de quem tá em cima. Então eles não respeitam, tá ligado? Quem tá na frente deles, tá ligado? Não respeita nem um pouco. Porém, o Kaido eles têm que respeitar, né? Porque é o chefão da desgraça toda, né? Então eles ficam fininho com o Kaido. Inclusive um bom exemplo disso foi quando o Kaido mandou eles procurarem Yamato, né? Que, pô, procurar ali um fedelho, né? Vamos dizer assim, no meio da treta rolando lá de Onigashima é sacanagem. Mas acabou aí, então, que rolou essa parada, né? Vale citar também que eles são bem, vamos dizer assim, bem vistos, né, no bando, ao ponto, inclusive, de que isso gera alguns efeitos muito bizarros. Por exemplo, quando 2 Tobiropos caíram durante a batalha lá de Onigashima, o bando do Kaido ficou desestabilizado, porque eles acham que essa galera é tão poderosa, né, que assim, perder 2 deles é inimaginável, porque realmente o inimigo não tá pra brincadeira, não é todo mundo que faz isso, tá ligado? E é uma parada que até então nunca tinha rolado, né, de 2 deles caírem. Então, assim, pro próprio bando, eles são muito acima da média, tá ligado? Vale citar também a força que eles têm, né? Muita gente vai falar aí, talvez, aí sei lá, do X-Drake, ou do Rusru, ou de outros caras aí, mas eu acho que o melhor exemplo é o Peijuan, porque ele enfrenta o Sanji, né? E mesmo o Sanji usando o traje de batalha dele da Germa, não é como se o Peijuan tivesse mortalmente machucado na luta, né? Na verdade, o Peijuan terminou a luta de pé e o Sanji teve que correr, tá ligado? Ele teve que aproveitar um momento ali, né, de incapacitação do Peijuan pra meter o pé, porque ele não conseguiu derrubar o cara de maneira efetiva, né? Isso mostra o quão resistente eles eram quando eles apareceram, né? O quão relevante era um Tobiropo lá no momento que eles apareceram. Depois o pessoal conseguiu chegar aí, né? Chegar na altura deles aí eventualmente, mas caraca, né? É uma diferença meio gritante essa parada aí, né? Pô, o cara tancar o Sanji, porra, seja com ou sem o traje, é muita coisa, é muito bizarro isso daí. Bom, enfim. E também vale citar que alguns deles comandam subgrupos, eles têm meio que subgrupos ali no bando do Kaido, como por exemplo o Sasaki, ele tem uma divisão só de blindados, né, que inclusive essas divisões correspondem a eles mesmos, né, no caso aqui o Sasaki ele é um Triceratops, é um animal muito resistente aqui e tal, muito blindadão, e por isso ele tem uma divisão referente a ele mesmo, né, que só tem cara blindado ali, porco-espinho, crustáceo, né, os caras assim, né, bem louco. E a Black Maria, por exemplo, ela tem ali uma galera, umas serviçais ali que são peçonhentas, né, tem uma aparência e uma dinâmica meio peçonhenta, porque ela é uma aranha, né, e por aí vai. O Rusru, se eu não me engano, tem os felinos lá, né, tem uma galera que é tudo gato lá, meio bizarrão, enfim. E por último, porém não menos importante, nós temos aqui os All-Stars, eles são quem estão ali apenas, né, abaixo do Kaido. E eles são, assim, estupidamente poderosos, tá ligado? Estupidamente brutos. Eles são chamados, eles têm um outro apelido que são as Calamidades, né? Já que são aqui o King, o Queen e o Jack, né? E por que eles têm esse apelido de calamidade ou desastres, né? Isso se deve porque cada um deles, quando eles lutam, parece que houve uma grande catástrofe realmente ali, um grande desastre ali por onde eles passaram. Por exemplo, o Jack é chamado de Jack da Seca, porque ele destrói, né, o local ali por onde ele passa, como se o local tivesse passado por uma grande seca realmente, né? Realmente é um negócio que tem a ver com ele, porque o local fica totalmente arrasado, né? Totalmente devastado. O Queen, ele é ali a peste ou a praga, né?
que remete ao fato de que ele tem armas virulentas ali, então ele tem esse nome por causa disso. E o King, ele é ali o incêndio, né, porque afinal de contas o cara literalmente tem poderes de fogo, né, não é pouca bosta não, tá ligado? Então os caras são realmente bem bolados. Vale citar aqui então que eles são extremamente poderosos em comparação com vários outros caras. Eles têm alguns feitos consideráveis, né, como por exemplo o Jack, né, ele teve que lutar contra o Nekomamushi e o Inuarashi e a tribo Mink no geral, né, por alguns dias, né, lá em Zou, né, cara. Foi um negócio muito insano que o Jack fez ali, muito insano mesmo. Fora que ele já sofreu porradas extremamente violentas e continuou vivo, né, continuava lá voltando ativa e lutando. Então assim, o cara é um tanque de guerra, literalmente o cara é um tanque de guerra, né, doideira. Falando rapidamente aqui sobre as Akuma no Mi de cada um deles, né, o Jack, ele é um mamute lanoso, né, todos eles também têm Akuma no Mis aí de zoões ancestrais, né. O Jack é um mamute lanoso, o Queen é um brachiosauro, que ele consegue se ejetar do próprio corpo, que é meio bizarro, meio esquisito. E o King, ele é um pteranodonte que consegue se esticar de um jeito bizonho pra caramba. Eu dei muita risada com a cara do King se esticando, é impagável, é intancável isso daí, não tem como. Enfim, todos eles têm 1 bilhão de beris pra cima, né? O Jack tinha 1 bilhão de beris, o Queen tinha 1 bilhão 320 e o King tinha 1 bilhão 390 milhões de beris. Então, coisa pra cacete aí, né? Então, a galera aí já de peso, né? O Ruff, inclusive, tava chegando nesses dígitos aí, né? Há um arco atrás. Então, é considerável aí o peso deles em questão de ouro, vamos dizer assim, né? Enfim, vale citar também que todos eles são humanos ou humanoides com características únicas, né? O Queen, ele é um ciborgue, né? Então, ele é meio humano, meio máquina, extremamente poderoso, com vários recursos ali, inclusive. O Jack, ele é um homem-peixe, então ele já era forte antes de ter uma Zoan, e aí ele come a Akuma no Mi e fica ainda mais bufado, extremamente overpower, isso explica muita coisa, inclusive. E o King, ele é da raça lunariana, né? No caso de uma facção aqui que consegue manipular uma espécie de fogo ali, que ele consegue usar pra absorver dano e etc. É um negócio extremamente roubado. Inclusive eu acho ele o mais roubado dos três, tá? Modéstia à parte. Eu acho ele extremamente quebrado, tá? Vale citar também aí que alguns deles, parece que, não sei se o caso do King é isso, né? Mas no caso do Jack e do Queen, eles mandam em parte do país de Wano, tá? O Jack, ele toma conta da região de Kuri, por exemplo. A região de Kuri obedece diretamente ao Jack, né? Todos os minions de lá, todos os Shinushi, todos os Gifters, todos os Whiters e Pleasures que tem ali, obedecem a ele, né? O Queen, ele toma conta da região de Udon, o que é autoexplicativo, né? Inclusive o Babanuki obedece diretamente a ele, né? Então é bem interessante. No caso do King, a gente não sabe qual parte exatamente ele mandaria, né? Eu sei que eles só não mandam na Capital das Flores. Isso aí ninguém apita ali, né? Basicamente isso. E de todos aqui, né? Do bando aqui do Kaido, os All Stars, eles são os que mais são leais ao Kaido, tá ligado? Eles simplesmente nunca irão contra o Kaido, não importa o que o Kaido faça, tá ligado? Porque eles respeitam o poder bruto do Kaido. Outros minions, né, eles respeitam o Kaido por intimidação, mas no caso deles é um respeito mesmo, eles realmente respeitam o Kaido ao ponto de quererem seguir ele, tá ligado? Arrisca, bem louco. E bom, é mais ou menos isso que eu queria falar aqui, já dá uma noção do que vai acontecer então, conforme eu for falando lá, vou falando lá o resumão de animes especial One Piece, beleza? É isso, comenta aí então, o que vocês acharam da hierarquia aí do bando dos Piratasfera? Comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!